Boa tarde, minha turma. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Ótimo sábado a todos. Hoje estamos num horário diferente, né? Mas sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso sábado de conhecimento, sábado de partilha, sábado de network. Usando algumas palavras aqui do meu amigo Rafael na última live, o nosso sábado acadêmico. Esse projeto que eu iniciei aqui com vocês justamente para propor um pouco de diálogo, de bate-papo relacionados à saúde e segurança do trabalho, né? Desde treinamentos, projetos, higiene ocupacional, tributação, área trabalhista e previdenciária. Então, eu me propus aqui com vocês a trazer um pouco do meu conhecimento, da minha expertise, das minhas vivências, né? E é claro que eu não consigo trabalhar só, a gente não consegue desenvolver essas demandas de saúde e segurança do trabalho sós, e a gente sempre tem que estar conectado, tem que estar em comunicação com outros profissionais. Como vocês viram nas lives anteriores, nós debatemos ali com o Rafael, um grande gestor, estrategista. Conversamos com o Erivelton, advogado previdenciário, que falou um pouco sobre o LTCAT, laudo de insalubridade, periculosidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais do rito processual trabalhista. Eu tenho certeza, você profissional de segurança do trabalho já deve ter atuado em algum momento em alguma diligência pericial, seja como perito oficial de justiça, seja como assistente técnico de uma das partes, e ficou com dúvidas, com certeza, assim como eu fiquei quando eu iniciei nessa jornada de perito e assistente técnico, quais são os documentos que estão ali no processo, qual é o processo dentro do processo, como que ele se inicia, quais as atividades ali presentes no decorrer desse processo, quais são os documentos finais que vão estar ali presentes até a gente chegar na conclusão, que na verdade é a sentença do processo. Então, nada mais justo hoje do que trazer uma grande profissional, uma grande amiga, Gabriela Maiomi, que já vai entrar aqui com a gente. Ela vai expor também um pouco ali do conhecimento, do aprendizado, das vivências dela e provavelmente trazer alguns casos aqui para a gente debater. Então, desde já, pessoal, quero agradecer a todos que têm participado com a gente aqui nesses sábados. Eu sei que não é um dia comum para partilhar conhecimento, né? É aquele sábado preguiçoso, sábado do churrasco, sábado do pagode ou com a família. Então, quero trazer para vocês aqui essa participação. Assistam essa live depois, que vai ser muito boa, com certeza. Assim como todos os outros conteúdos que a gente tem colocado aí durante a semana e os finais de semana, tá? E já deixo aqui à vontade também, sempre deixo esse canal aberto para vocês, para proporem conteúdos para a gente debater, ou profissionais que possam agregar aqui com a gente na saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, essa semana eu tive uma demanda relacionada a atendimentos a emergências. Eu tive uma demanda relacionada à ergonomia. Será que eu, como engenheiro de segurança do trabalho, tenho essa habilidade? Talvez não. Então isso é muito importante, a gente estar conectado com os profissionais que possam estar auxiliando a gente nisso. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui a nossa convidada do sábado. Acho que você tem que acertar aí, Gabriela. Vamos lá. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir Boa bem? tarde, Gabriela. Tá me Seu ouvindo? áudio tá bom, tá bom, tá Tá tudo bom ótimo. ou tá Tá tudo falhando? ótimo. Eu acho que no decorrer aqui a gente vai descobrir se tá falhando, mas tá tudo bom aqui para mim. Tá, Tá? tá bom. Gabriela, muito obrigado. Seja bem-vinda. Eu sei que, como eu falei anteriormente, é um sábado, geralmente um sábado preguiçoso, um sábado com a família, um sábado com outros projetos. Quero te agradecer por esse espaço que você conseguiu aqui pra gente, tá? Eu sei que você vai agregar bastante aqui com esse pessoal que tem algumas dúvidas quanto aos processos trabalhistas, o que que entra no processo, documentação, como é que eu entro com uma ação. Então, desde já, eu quero deixar esse espaço totalmente aberto aqui para ti e te agradecer por essa oportunidade para estar compartilhando um pouco da tua experiência com a gente, tuas vivências e a tua expertise. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom poder falar sobre a área que a gente atua, especialmente quando a gente ama aquilo que faz. Então, deixa eu me apresentar aqui para o pessoal. Me chamo Gabriela. Eu sou advogada há quase 3 anos. A minha especialidade é o direito do trabalho e o processo do trabalho. Estagiei no TRT também, daqui da região, tenho essa experiência
experiência de 2 anos. Acho que se for contar tudo, eu tenho 5 anos aí na área trabalhista. Então, já passei por muita coisa e já vi muita coisa também. Eu espero poder ajudá-los. Esse tema é de grande relevância, principalmente para quem atua na prática, né? O perito, o advogado. Então, eu espero trazer contribuições relevantes aí para vocês. Com certeza vai ganhar bastante. Eu, quando iniciei como perito judicial, infelizmente eu entrei sem um mentor, não é? Bora entrar nessa área trabalhista aqui e ver o que que dá. Eu tive muitas dificuldades quando eu entrei ali. O que que é uma peça inicial? O que que é um recurso ordinário? Quando eu vi isso lá no PJ, eu falei, minha gente, por onde que vai isso? O que que é uma jurisprudência, uma súmula? Quem que pode utilizar isso? Então, assim, a dica que eu já deixo, pessoal, eu coloquei até nos stories hoje, né? Eu sei que você pode entrar em algumas demandas de segurança do trabalho, trabalhista, mas tenha cuidado com aquelas áreas que você ainda não tem expertise. Pelo menos consulte um profissional que possa te dar um norte, um direcionamento, para que você não coloque ali o teu cliente em maus lençóis. E quando a gente fala de uma ação judicial, a Gabriela vai falar aqui todos os perrengues que a empresa pode passar de fato, né? Uma pequena ação aqui, no valor inicial, vai se tornar algo grotesco lá numa sentença. Então, Gabi, a primeira proposta que eu te deixo aqui é dar uma visão geral para a gente do que é um rito processual trabalhista, como que ele inicia, quais são os documentos iniciais que a gente tem que colocar ali no processo, onde aquele funcionário ele pode dar a entrada nessa documentação. Tá, ok. Vamos do começo, gente. Eu digo que assim, o processo ele começa primeiramente com a reunião com o cliente. Então, a gente vai lá fazer a entrevista, né? O advogado, no caso. E aí ele vai transformar aqueles fatos que são narrados pelo cliente em direito material, através de uma petição inicial, que no direito do trabalho a gente chama de reclamação trabalhista, reclamatória trabalhista. Então, a gente vai elaborar a nossa petição. E a petição é a peça que vai inaugurar, né, o processo trabalhista. O que tem essa petição? Essa petição vão ter os fatos que você vai ter ouvido do seu cliente, vão ter os fundamentos jurídicos e os seus requerimentos. Tá? Eu sempre digo que é muito importante que a petição inicial ela seja sucinta, ativa, porque o que a gente vê, infelizmente, é que existem reclamações trabalhistas, petições iniciais com 40 páginas, 50 páginas, e o juiz, infelizmente, ainda não tem tempo para ler isso atrapalha o processo. Então, uma dica assim, prática que eu já dou para quem for advogado, e isso facilita até a vida do perito também, né? Porque ninguém merece pegar uma reclamação trabalhista muito extensa. Então, seja o mais objetivo possível, né? Destaque os fatos relevantes. Hoje em dia a gente tem muitas dicas, inclusive da internet, QR Code. Eu tenho uma colega advogada que ela coloca QR Code. Então, faça tudo para facilitar o entendimento de quem está lendo. Isso é muito importante na petição inicial. Então, aquele modelinho que a gente estuda na Faculdade de Direito, que é fato, fundamento e pedido, é o básico que funciona. Então, a petição inicial dessa maneira é o que vai inaugurar, né, o rito processual trabalhista. E aí você junta os seus anexos, os documentos do cliente de forma legível, com qualidade, né? Hoje em dia a gente no PJE, vocês peritos também utilizam do PJE, hoje em dia a gente pode já colocar direto foto, vídeo. Então isso otimizou muito o trabalho do advogado. E a liquidação, né, que hoje em dia é obrigatório. Todo pedido deve ser líquido. Então, se não for líquido, você vai ter um probleminha aí na sua petição inicial, provavelmente o juiz vai pedir a emendar a sua inicial. Então, a gente começa aí com a petição inicial. Uma informação assim que é essencial e aquela informação que não vale a pena, por exemplo, entrar nessa petição inicial? Vamos lá. Então, vou citar um exemplo aqui, tá? Que acho que vai ficar bem claro. Um caso de acidente de trabalho. O que é relevante você falar em um acidente de trabalho? A data é importante, o horário, tá? E o local que aconteceu. E a lesão que aquele trabalhador sofreu, tá? Existem aspectos ali que não são
importantes. Então, se tu estás pedindo apenas na tua reclamatória trabalhista um dano moral, dano material por causa de acidente de trabalho, tu não vais falar sobre, por exemplo, um contato que ele tinha com agrotóxico. Vamos dizer que é isso. Porque isso não foi relevante para o acidente trabalhista. Se acidentou de outra maneira, vamos sair da escada. Tá? Então, não é relevante para que o advogado fique falando sobre, a não ser que seja um pedido. Então, uma outra dica prática que eu possa dar aqui para vocês é que, assim, quanto mais informações e detalhamentos você der, mais isso vira matéria de defesa para a parte contrária. Então, você está dando arma para a parte contrária, uma estratégia. Então, se atenha realmente aos fatos que aconteceram, fatos relevantes, aquilo que vai ser estratégico no teu processo, e não dê tantos detalhamentos, porque mais tarde isso em uma audiência, a gente ainda vai falar de audiência, pode virar uma arma aí para a reclamada, para a parte contrária, utilizar contra o reclamante, no caso. Então, seria mais ou menos isso. Perfeito. Esse é um ponto que eu falei hoje nos stories, inclusive, né? Uma assistente técnica tá dando apoio para a reclamada, em vez de ajudar com os quesitos lá, que foram encaminhados para o perito, ela fez solicitações ali que estavam colocando a empresa de fato em maus lençóis. Ó, senhor perito, apresente ali a ficha de treinamento dos EPIs. A reclamada não fez o treinamento, né? Então, assim, tome cuidado com as informações que você vai inserir ou as informações que você vai solicitar. Isso aqui foi essencial que a Gabriela falou, pessoal, tá? Então, e onde é que é dada essa entrada inicial? Porque eu acredito que existe uma hierarquia no judiciário, né? Onde que se inicia esse processo nas instâncias, nas esferas trabalhistas? Então, vamos lá. A gente vai precisar falar um pouco de competência, né? Então, cada vara do trabalho é responsável. Então, aqui no ele trabalhou em Moju, a vara do trabalho responsável vai ser a Baitetuba. Então, é a jurisdição. Então, é muito importante que o advogado ele se atenha ao local que o reclamante trabalhou para não protocolar na jurisdição errada, tá? Então, a gente tem competências aí para Ananindeua, para Baitetuba, para Belém, e, em regra, a competência é o local de trabalho. A gente tem aí algumas exceções, mas isso tudo precisa ser averiguado na hora da entrevista. Então, como é que é, né? Vou dar uma outra dica, assim, muito bacana. O próprio TRT, no site do TRT, se você colocar assim, primeira vara do trabalho de Ananindeua, a jurisdição, pronto. Você já vai ter a lista de todos os municípios que compõem a jurisdição daquela primeira vara do trabalho de Ananindeua, por exemplo. Então, é algo assim que você não precisa ficar batendo cabeça, basta saber, né, as regras da CLT e aplicar o caso do teu cliente. Aí a gente já faz o endereçamento, entendeu? E assim, o protocolo, né, da petição inicial, estando pronta, é no PJE. Hoje é processo eletrônico. Graças a Deus. Perfeito. Facilitou bastante. Quando eu entrei nessas demandas trabalhistas também já era eletrônico. Eu imagino o trabalho que era você fazer uma intimação, audiência presencial, entre outros, né? Qual seria a segunda etapa desse processo? O reclamante, né, se sentiu lesado, entrou com uma ação judicial requerendo os direitos dele. Quais são as próximas etapas desse processo? Tá. Aí, feito o protocolo da petição inicial, o que que acontece? A vara do trabalho, ela vai fazer uma triagem dessa petição para verificar se está tudo ok, se anexou o documento certinho, se a vara, inclusive, é a vara apta a julgar aquele processo, né, competente no caso. E aí fazem normalmente as varas fazem isso, fazem uma certidão com uma triagem. E aí, estando tudo ok com a petição inicial, não tendo nenhum vício, a vara do trabalho vai fazer a citação da reclamada. Então, a reclamada vai ser citada para apresentar a sua peça de defesa, que é a contestação. E aí, diferente do que acontece no mundo civil, que é dentro de 15 dias que você tem que apresentar a contestação, na Justiça do Trabalho é diferente.
Na Justiça do Trabalho é até a primeira audiência. Então, a reclamada aí tem um prazo, às vezes, de 30, quase 60 dias para poder produzir uma contestação, que é a peça de defesa da empresa. Então, aí a Perfeito. gente já tem esse E, caminho, né? perfeito. E de forma inicial, quem é que pode ter acesso a essas informações do processo? Ela iniciou com o PJ ali como uma inicial, né? E a segunda etapa seria a juntada das informações da reclamada, né? Que seria a contestação. Isso, a contestação. No caso, você está perguntando quem tem acesso ao PJE para verificar essas informações? Isso, perfeito. Em regra, os advogados, tá? Os advogados, os juízes e os servidores. As partes, elas conseguem ver se elas pesquisarem no tribunal, mas as minúcias do processo, as petições e com detalhamento maior, são os advogados, tá? Então, assim, para o público externo é mais difícil conseguir visualizar o processo se não for advogado. E os peritos também que estiverem habilitados nesse processo conseguem ver de maneira integral todo o andamento do processo. Perfeito, muito bom. Já estou me antecipando aqui, já estou meio ansioso. Antecipando aqui as etapas desse processo. Eu estou querendo chegar lá no final, que é a sentença, né? Existe uma palavrinha ali que ficou muito confusa para mim quando eu entrei no PJE, que é o recurso ordinário. Explica para o pessoal o Tá, que é esse recurso, para onde que ele vai. tá, vamos lá. Que aí a gente pulou uma etapa que foi a audiência, né? Então, deixa eu falar um pouquinho da audiência para a gente poder falar Por do favor. recurso ordinário. Então, tá. A empresa, ela colocou a contestação, protocolou a contestação, e aí vamos lá que aconteceu a audiência, né? Nessa audiência não teve conciliação, ouviram as partes, né? O depoimento do reclamante, o depoimento da reclamada, as provas testemunhais. E aí tem que averiguar caso a caso se vai ter uma perícia naquele processo, seja perícia médica ou seja uma perícia de insalubridade. Se tiver, normalmente esse processo ele fica suspenso até a realização da perícia. E aí a gente vai abrir aquele prazo, né, para os quesitos. Então, os juízes, eles normalmente dão 15 dias para as partes apresentarem quesitos seja de insalubridade ou de acidente de trabalho, né, médico, e vai ser nomeado um perito. E aí que vocês entram, né, na Justiça do Trabalho, e aí a Justiça, a Vara do Trabalho, ela faz toda uma análise, consulta os peritos disponíveis, e aí ela informa no processo que conseguiu achar um perito para aquele processo, e aí vai incidir, né, os honorários do perito. Isso tudo, gente, fica registrado em ata de audiência, né? E aqui eu estou falando, já aplicando aqui para o caso de um perito que seja do Mari. Então, ai, travou? Voltou, né? Voltou? Voltou, voltou. E aí vai abrir esse prazo e isso tudo fica registrado em audiência. Então, o advogado ele tem que se atentar para esses prazos, para ele não perder. Porque ele perde a oportunidade de fazer os quesitos, não adianta depois chorar, porque o perito ele não vai analisar aqueles quesitos, porque vai restar precluso. Precluso significa que não tem, em outras palavras, não tem jeito. Né? Dormiu. O direito não socorre aqueles que dormem. Então, num rito assim que tenha perícia, é isso que acontece. Então a gente vai ter que aguardar o perito fornecer o laudo, e desse laudo a gente ainda tem o prazo do advogado para ele poder impugnar o laudo pericial, ou se o laudo assim for favorável, né, para o reclamante ou para a reclamada, com certeza ele vai acatar com as informações daquele laudo. Esse, E aí esse a foi um gente ponto chega importante. Oi, pode falar. Desculpa me cortar. Esse foi um ponto importante. Isso já aconteceu comigo, mas eu não me atentei, já deve ter acontecido com outros peritos também. O que acontece com aquela exclusão de documentos? Né? Existem alguns documentos que são excluídos do processo pelo juiz, certo? Quais são os fundamentos ali para o juiz ter excluído aqueles documentos do processo? Eu sei que tem vários, mas se você puder dar um exemplo para a gente. Quando o juiz exclui um documento no processo, é isso? Qual o motivo? Isso, é o motivo da exclusão no processo desse documento. Tá, assim,
eu vou dar um exemplo aqui, mas podem existir diversas questões por causa que fundamentem essa exclusão pelo juiz. Mas vamos lá, eu tenho um caso no escritório que eu trabalho que foi assim, já tinha acontecido a audiência de instrução e aí a parte reclamada, ela juntou fotos e vídeos depois de ter encerrado o momento de instrução processual. Tudo na Justiça do Trabalho existe um tempo para te poder protocolar. Então, por exemplo, quando o advogado ele anexa a petição inicial, ele já tem que fazer a juntada de todas as fotos, todos os vídeos, documentos médicos, tudo. Por quê? Porque lá na frente ele não vai mais poder fazer isso, em regra, tá? Porque, pelo menos eu entendo, esse é um entendimento da Gabriela, muitos juízes não concordam, que o momento para você fazer juntada de prova nova é até o encerramento da instrução processual. E aí, após isso, você só pode juntar alguma coisa com a concordância da parte contrária. E aí, nesse processo, o que aconteceu? O advogado da parte contrária juntou fotos e vídeos querendo provar lá um fato, tá? Só que depois do encerramento da instrução. Isso não pode acontecer porque aí vai prejudicar o contraditório, a ampla defesa. Então, a ideia é a seguinte, se você tinha esse documento, por que você não juntou antes? Não é o momento agora. E aí, o que o juiz faz? Às vezes, a pedido da parte, ou às vezes porque ele verifica que realmente passou do prazo, ele vai lá e exclui. Entendeu? Porque, às vezes, é muito prejudicial manter um documento desse, porque lá na fase de recurso ordinário, esse documento ainda fica visível. E pode ser que isso altere o entendimento de um desembargador e prejudique o direito do reclamante ou da reclamada, entende? Então, esse pode ser um dos motivos pelo qual um juiz exclui um documento no meio do processo. Eu posso compactuar desses prazos, né? Se você não atender os prazos do juiz, meu amigo, sinto muito, compre uma caixa de lencinho que você vai chorar, tá? Você não vai conseguir mais colocar mais informações ali no processo. Então, minha gente, como é que está aqui o pessoal compartilhando com a gente, participando? Henrique e Mariano, duas feras de peso. Mariano vai participar a qualquer momento aqui de uma live também, que é um grande químico, tá, pessoal? Segurança do trabalho está muito envolvido com química. Então você já está convidado também, meu amigo Henrique e Mariano. Roberta Maciel, psicólogo Marcos, meu amigo Marcos também aqui. Olha, Marcos, mais um convite também. Hoje estou cheio de convidados aqui previstos, tá? Na segurança do trabalho de hoje, a gente sabe que os maiores afastamentos estão relacionados à ergonomia. Dentro da ergonomia está a psicologia também, a gente sabe disso. Gabriela, eu pulei uma etapa aqui que está dentro da inicial ou da contestação, né? Depende das partes, que é a tal de súmulas e jurisprudências. O que são essas palavrinhas? O que são essas informações? Tá. Eu vou tentar explicar também. Tu pode ver que eu estou dando muito exemplo, porque eu acho que é importante a gente ter os juridiquês, mas quando a gente fala com um público assim, que é diversificado, é importante a gente dar exemplo para que as pessoas possam compreender, tá? O que é a jurisprudência? Vamos lá. É quando vários tribunais, vamos citar aqui o TRT3, o TRT2, o TRT8, eles estão aplicando entendimentos, interpretações que são semelhantes a um determinado caso. Então, vamos dizer que esses três tribunais, eles estão entendendo que... Eu vou dar um exemplo aqui que é só para vocês imaginarem. Que o metalúrgico tem direito à insalubridade em grau máximo, tá? A gente sabe que ele tem direito, mas não sei qual é o grau agora, mas vamos lá. Tu que sabes, tu que pode me dizer, mas é só para vocês entenderem, tá bom? Então, esses três tribunais, eles já têm um entendimento consolidado de que esse profissional ele tem direito à insalubridade em grau máximo. E aí eles começam a dar decisões muito semelhantes o tempo inteiro, durante vários meses. Isso se chama jurisprudência, tá? Esse conjunto de decisões semelhantes. A súmula nada mais é do que um tribunal desse pegar esse entendimento que ele já está vendo na jurisprudência, está sedimentado, e transformar como se fosse um verbete,
sabe? Transformar em algo que está sintético. Então, vamos uniformizar isso aqui no nosso tribunal. Então, se vocês forem acessar o TRT-8 e colocarem súmulas, vocês vão ver que o nosso tribunal ele tem muitas súmulas específicas dos tribunais que tem esse entendimento pacificado. Então, isso é muito importante porque o advogado ele pode utilizar isso na sua petição inicial, no seu recurso ordinário. Isso tudo é uma forma de fundamentação que traz credibilidade para o teu recurso, que traz uma fundamentação que é robusta, entende? Então, se o desembargador ele olha teu recurso ordinário e ele está vendo que realmente aquele entendimento já é pacificado, ele vai fazer o quê? Vai reformar a decisão daquela sentença, vai reformar a sentença e vai conceder o adicional de insalubridade para aquele trabalhador. Então, é muito importante ter o conhecimento dessas súmulas, ficar ligado no TST, principalmente, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, é de onde vem a maioria das jurisprudências mais importantes no quesito do direito do trabalho. Então, os nossos tribunais precisam estar alinhados com o TST. Então, esse estudo é muito importante mesmo e faz total diferença numa reclamação trabalhista. Muito bom, muito bom. Pessoal, só fazer um adendo aqui, eu falo muito aqui no Instagram que eu sou meio preconceituoso com o uso de súmulas, mas isso depende muito da parte que você está atuando, tá? Por exemplo, eu como perito oficial, eu tenho que me ater a questões técnicas. Como a Gabi falou, as súmulas são entendimentos jurídicos, tá? Então não cabe a você, profissional, técnico ou perito técnico utilizar esses acordos. Agora, nada impede você, como assistente técnico, auxiliar o reclamante ou a reclamada com o uso dessas súmulas, tá? Então, só fazendo um adendo aqui para vocês não me crucificarem, tá? Quem vai utilizar essas informações vai ser o advogado, tá? É claro que vai ter o apoio ali do assistente técnico, mas só esse adendo que eu tinha que fazer. Próxima etapa do nosso processo, Gabi. A gente já teve aqui a inicial, a gente já teve a contestação. Eu fiquei na dúvida agora quanto à audiência. Eu sei que a audiência também ela é uma evidência no processo. Mas existe um peso para o juiz, por exemplo, informações da inicial, informações da contestação, mas ele prefere a audiência de fato? Você vê isso ou não? Todas as informações que estão ali para ele, ele vai triar depois. Assim, a gente diz que em qualquer processo, todas aquelas provas que são colocadas, seja na petição inicial, seja na contestação, são provas que não são da parte, é do processo. Então, o juiz, ele vai analisar tudo. A gente diz que a audiência ela é a cereja do bolo porque é o momento de maior prova. Por quê? É o momento que o juiz ele vai ouvir a narrativa daquele reclamante. E se a narrativa daquele reclamante estiver de acordo com o que ele falou, com o que ele narrou na petição inicial e for corroborado pela testemunha, há uma grande chance daquela reclamação trabalhista ser julgada procedente. E aí, se a gente tiver divergência nesse momento do depoimento, da prova testemunhal, se tiver alguma coisa contraditória, seja pela parte reclamante ou pela parte reclamada, isso tudo vai ser sobrepesado pelo juiz na hora da sentença. Então, o momento de apresentar prova testemunhal, de realizar uma boa audiência, de ser estratégico, é esse momento mesmo. Então, a gente diz que é a cereja do bolo por causa disso, é o que vai determinar também uma boa sentença. Então, por exemplo, um reclamante que vai sem testemunha e vou dar um exemplo de um reconhecimento de vínculo de emprego, precisa estabelecer o ônus da prova. De quem é o ônus da prova se ele quer reconhecer o vínculo? É dele. Então, se ele não leva uma testemunha e a reclamada, por exemplo, leva uma testemunha, vai ser muito complicado em sentença querer uma procedência. Por quê? Porque ele não teve prova testemunhal ali, tá? Por mais que ele tenha juntado foto, vídeo, ainda fica uma alegação muito frágil. Então, esse é o momento. E acho até importante falar um pouco da estrutura da audiência. Então, como é que começa, né? O juiz ele faz o pregão, tá? Qualifica as partes.
e aí ele vai fazer uma tentativa de acordo. A Justiça do Trabalho, ela fomenta muito o acordo, justamente porque é ruim, né, você litigar. Então, a Justiça do Trabalho, ela é célere e ela gosta que as partes façam acordo. Então, tanto é que, se você for assistir uma audiência, tem tentativa de acordo tanto no primeiro momento quanto no final. Então, nesse primeiro momento, é uma tentativa de acordo, não fizeram, ok, vamos prosseguir com o depoimento do reclamante. E aí, o reclamante, né, fala tudo o que ele precisa, e aí, quem é que faz pergunta para o reclamante nesse primeiro momento? É a advogada da parte contrária da reclamada. O advogado do reclamante não faz pergunta, tá? Não pode. É advogado da parte contrária da reclamada. E aí, depois, é o representante da empresa, e aí se inverte, né? E é o advogado do reclamante que faz perguntas para preposta ou preposto, e aí é a oitiva das testemunhas. E aí é muito importante que, por exemplo, se o advogado ele tiver um pedido de perícia no processo dele, ele tem que renovar esse pedido em audiência, tá? Por mais que esteja lá escrito na petição inicial bem grande que ele requer perícia de insalubridade, que ele requer perícia médica, ele precisa renovar antes que a audiência acabe. Então, antes que a juíza ou o juiz fale, declaro encerrado a audiência. Não. Tem que fazer antes, porque senão pode precluir, a gente não pode dar chance, não pode vacilar nesses momentos. Então, já faz o requerimento também da prova pericial logo em audiência, lembra o juiz, porque depois vai restar precluso. E aí é por causa disso, entende? Que a audiência é muito importante, é o maior momento de prova no processo. Então, tem que estar todo mundo bem alinhado com o que vai dizer mesmo. Turma, não sei vocês, mas olha só a anotação que eu já fiz aqui. Cada sábado eu trago um pouco de conhecimento também, o meu pequeno conhecimento, mas o que eu aprendo com vocês também está fora de série. Então, nesse caso, nesse momento na audiência, o juiz pode finalizar ali, então, o pedido desse adicional de insalubridade, através de um acordo, Não por é que... exemplo. Sim, por exemplo, isso é bem difícil de acontecer, mas vamos dizer que a reclamada, ela confessa, olha, realmente esse profissional tinha que ter direito à insalubridade. Então, vamos fechar um acordo, eu vou pagar tudo que é devido no que concerne a insalubridade. E aí eles fecham um acordo no que concerne a insalubridade e fica tudo certo, tá? Se for um processo de reconhecimento de vínculo, anota a carteira, paga as verbas rescisórias de forma parcelada, libera seguro-desemprego. Então, assim, o melhor, o advogado gosta de conciliar, né? Desde que seja um acordo justo, a gente gosta de conciliar, porque é mais rápido, né? O processo não vai demorar tanto, não vai ter que ir lá para o TST, interpor recurso ordinário, recurso de revista, então é melhor conciliar. Mas, de fato, o processo pode morrer, né? Um acordo, sim. Acho que caiu um pouquinho a internet aqui, mas está voltando. Perfeito. Então, depois dessa etapa de audiência, aí a gente tem a designação, né, de outras atividades, sejam, por exemplo, as perícias, né? Médica, de insalubridade ou de acidente. Perfeito. Essa etapa do perito a gente vai falar em outro momento. Vamos falar depois no laudo, né? Então, a gente teve ali um laudo anexado agora nesse processo. Seja ele favorável ou desfavorável, qual é o papel do advogado nesse momento? Por exemplo, foi desfavorável o laudo para o seu cliente reclamado. Aí o advogado vai ter que impugnar. Vai ter que impugnar o laudo pericial. E aí é o momento que ele precisa ser extremamente técnico. Conhecer das normas regulamentares, as NRs da vida, né? Se for um caso de insalubridade, ele precisa realmente averiguar ali se o perito ele analisou direitinho, né? Se ali realmente não tinha um ruído, se ali realmente não tinha uma insalubridade por causa da umidade. Então, isso tudo precisa ser extremamente analisado pelo advogado. A gente não tem essa técnica, né, que o perito tem, mas isso não nos impede de pesquisar os parâmetros.
Então, o advogado, a gente diz que, além de advogado, tem que ser investigador. Então, a gente precisa fazer muita pesquisa mesmo sobre as NRs, sobre os documentos. Uma coisa assim que eu vejo muito é que reclamada não faz anotação dos certificados de aprovação. E aí, o que o advogado faz? Vamos lá pesquisar o que tem de jurisprudência, o que tem de súmula falando sobre a ausência de certificado de aprovação. E aí, se o perito ele não analisa isso, opa, vamos chamar a atenção aqui do perito, né? Vamos impugnar esse laudo, não estou vendo que tem certificado de aprovação, chama a reclamada. Então, a gente tem que analisar de uma forma muito técnica, né? A gente tem que um pouco se despir do lado emocional, por mais que o laudo tenha sido desfavorável para o seu cliente, a gente tem que procurar fazer isso de uma maneira muito técnica, porque por mais que a gente saiba que o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial, mas é uma fonte de prova no processo que muda completamente a análise daquele juiz sobre o teu pedido. Então, seja pela parte reclamada, seja pela parte reclamante, a gente tem que buscar conhecer esse lado técnico aí. Uhum. Aí fica um ponto interessante aqui. Após a apresentação desse laudo, houve a impugnação. Nesse ato de impugnação, pode ser inserido novas informações no processo, a favor daquela parte que saiu desfavorável, no caso? Ou somente a contestação e impugnação do laudo? Assim, a gente diz que a gente pode anexar informações desde que elas sejam relevantes e que mudem o curso daquele processo. Por exemplo, se for uma informação que tu já tinha e não juntou por desleixo teu, não vai mais poder juntar, tá? Mas se for algo que realmente mudou no trabalho daquele funcionário, por exemplo, vamos supor que ele ainda esteja trabalhando, tá? Ele ajuizou uma ação de rescisão indireta, ele está trabalhando lá, mas o fundamento da rescisão indireta dele é porque ele está num trabalho insalubre e não está recebendo adicional de insalubridade. Vamos dizer que nessa perícia, o perito acabou verificando que ele estava trabalhando exposto a ruído. Mas aí, a reclamada trocou ele de função e o processo está rolando. O que a reclamada precisa fazer? Ou o reclamante precisa saber a partir dessa informação? Olha, excelência, peticiona, diz que ele mudou de função, que ele, por exemplo, está em uma atividade com caldeira. Isso é extremamente relevante no processo. E ele pode juntar e deve, porque o perito ele precisa analisar a insalubridade que realmente está acontecendo naquele momento. Então, se ele está exposto à caldeira, opa, peraí, é uma insalubridade diferente. Vai mudar totalmente o parâmetro do meu laudo. Então, parece um exemplo assim meio absurdo, mas pode ser que aconteça em um caso de um trabalhador que ainda esteja laborando, entende? Então, esses tipos de informações que mudam todo o curso de um processo, que não tinha como advogado saber anteriormente, é o que pode ser anexado, por exemplo, tanto pela parte reclamada quanto pela parte do reclamante. Perfeito. Aí eu vou utilizar uma palavra que você falou agora há pouco, questionamentos técnicos, né? Existe ali os fundamentos do direito, da advocacia e as questões técnicas de saúde e segurança do trabalho. Então, o perito ele pode estar solicitando documentações ou para reclamante ou para reclamada nesse percurso até o anexar do laudo? Pode. E como eu vejo isso acontecer? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo de uma perícia médica. Eu tive agora recente um cliente que teve um problema no CNIS dele. E o CNIS é extremamente importante para saber se ele recebeu o benefício previdenciário. E aí, ele teve um problema de divergência dos dados da Receita Federal com o INSS. E ele não estava conseguindo baixar o CNIS. E a perícia dele já estava para acontecer. E aí, o que pode acontecer? O advogado, né, já se antecipando, ele pode comunicar para a perita, olha, aconteceu tal, mas eu posso entregar depois? Eu peticiono ou a senhora peticiona? Então, a gente já vai tentando facilitar. Ou o perito, ele verificou que, ok, tem uma série de documentos aqui. Aí, como você mesmo disse, você verificou em um certo determinado momento que não tinha os recibos de EPI. Opa, mas isso aqui é importante para eu saber?
Então, deixa eu peticionar, deixa eu pedir para que o juízo intime a reclamada, para que apresente os recibos de EPI, para que o meu laudo não seja feito, né, pela metade. Eu preciso dessas informações. Então, pode sim, e as partes possuem o dever de colaborar, tá? E a parte que não colabora, ela pode ser até punida na Justiça do Trabalho. Então, a gente tem o dever de colaborar, os advogados, de fornecer todas as informações necessárias para que seja feita aquela perícia. Muito bom, muito bom. E tem a questão de participação também, né? Eu participei de uma perícia onde a reclamada queria impedir a entrada do reclamante. Falei, ó, está escrito lá no CPT que eles podem participar sim da perícia. Se eu fizer essa perícia aqui, eles podem facilmente impugnar lá. E pode ter informações que não estavam na inicial ou na contestação que são relevantes para mim, para o laudo, né? Sim. Então, a parte de participação também é muito importante. É no momento da impugnação que entra o tal do recurso ordinário ou em outra etapa na frente do processo? Não. Recurso ordinário, a gente precisa da sentença. Então, vamos lá, né? Impugnou laudo, tudo que tinha para acontecer relacionado à perícia técnica já aconteceu. E aí a juíza marcou a data da sentença. E aí essa data de sentença aqui no nosso TRT está variando de 30 a 40 dias, é bem rápido. E ela colocou a sentença dela no PJE, e aí vamos dizer que foi parcialmente procedente. E aí o advogado, ele quer, né, a satisfação completa ali dos direitos do cliente. Então, o advogado se viu na necessidade de recorrer. É importante eu destacar aqui para vocês que o advogado, ele não tem que ter pressa para recorrer de recurso ordinário. Por quê? Juiz é uma pessoa igual a nós, né? Um ser humano que é passível de erros. E a sentença dele pode estar cheia de omissão, pode ter alguma obscuridade, alguma coisa ali que ele errou. E aí, o que o advogado tem que fazer? Ele tem que embargar. Embargos de declaração. Então, antes do recurso ordinário, você precisa fazer uma análise minuciosa da sentença, tá? Porque depois, se você não embargar daquilo que foi omisso, daquilo que foi obscuro, você não vai ter mais chance. Então, você pode ver que o processo ele é muito dinâmico. E a gente não pode perder. O meu colega, ele diz assim, que a gente não pode perder para nós mesmos. Então, é isso que acontece. Se o advogado ele está vendo que a sentença ela não foi clara o suficiente, ele tem o dever de embargar. Então, tem que ser feita essa análise. O prazo de embargos é de 5 dias e interrompe o prazo. Então, o que significa interromper? O recurso ordinário, quando você for protocolar, ele vai ser contado desde o início, o que é diferente de uma suspensão. Se o efeito de um recurso é suspensivo, o outro recurso que tu fores protocolar, ele vai ser contado já do meio, de onde parou. Então, isso é ruim para o advogado. Mas o embargo de declaração, não. Ele interrompe. E aí, quando você for protocolar o seu recurso ordinário, ele vai contar os 8 dias normal. Então, antes do recurso ordinário, é importante se atentar para a oposição de embargo de declaração. Se realmente não for o caso, aí você protocola dentro dos 8 dias normalmente. E aí a gente faz esse recurso. O recurso, ele o ordinário, é um recurso que a gente chama de recurso que possui uma análise em profundidade. Porque é o momento do advogado abordar tudo o que ele precisa. Então, ele pode ir lá desde a petição inicial, até a audiência, até os documentos juntados, perícia, ele pode abordar tudo isso. Tá? Então, é um momento que a gente chama de revolvimento de fatos e provas. Então, é muito importante fazer isso no recurso ordinário, porque é a chance que você tem de modificar aquela sentença em segundo grau. Essa é a palavra que eu queria chegar, o segundo grau. Como é que funciona essa hierarquia na justiça? Eu sei que existe a vara do trabalho, o tribunal regional, o tribunal superior. Como que funciona essa hierarquia judiciária? Sim, às vezes a gente fala hierarquia como se tivesse um órgão que fosse superior ao outro no sentido de poder mesmo. Mas não é isso que acontece. O que a gente tem na organização do judiciário não é uma hierarquia propriamente, é uma estruturação.
Então, se hoje a gente tem as varas do trabalho que compõem o primeiro grau e as turmas recursais que compõem o segundo grau, é porque essa estrutura foi feita pensando naquilo de mais harmônico que pode existir dentro do Poder Judiciário. Então, essas estruturas existem para harmonizar, para trazer um entendimento que seja favorável para aquele, não para aquele cliente, mas para uma leitura do judiciário em geral, para poder entregar realmente aquilo que está sendo postulado, para poder dirimir, né, as lides. Então, essa estrutura foi feita pensando nisso. E a gente pode falar, por exemplo, do STF, né? Quando a gente estuda no direito, a gente estuda a pirâmide de Kelsen. E a gente vê que o STF, ele está lá em cima. Mas, na verdade, não é porque ele é mais importante que ele manda no país. Às vezes parece que é, né? Mas não é assim. É porque ele é o guardião da Constituição. Então, ele sendo o guardião da Constituição, tudo que ele falar acerca da Constituição vai ter que emanar para o resto dos tribunais, tá? Para o resto dos órgãos judiciários. Então, é uma estrutura que visa essa harmonia. E aí a gente tem o STJ, que ele é responsável pelas leis federais, pelas interpretações das leis federais. Então, aquilo que não compete ao STF vai competir ao STJ normalmente. Temos as justiças especializadas, né, que o próprio nome já diz. Então, a gente vai ter a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, a justiça militar e a justiça comum, que é o resíduo, é o residual. Então, tudo aquilo que não for das especialidades vai cair na justiça comum. E aí, dentro dessas justiças, nós temos os graus de jurisdições, né? Que vem o primeiro grau, o segundo grau, junto com. No primeiro grau, nós temos as varas com os juízes e servidores, no segundo grau, nós temos os desembargadores. E aí, a gente tem o nosso aqui falando, né, do tema trabalhista, nós temos o TST, que é o Tribunal Superior, que é como se fosse um STF para a gente, mas é diferente porque ele não é o guardião da Constituição, mas sim das normas trabalhistas. Então, já digo para vocês que chegar até lá não é muito fácil, o advogado precisa ser muito técnico. Isso é importante. Em que momento que essas informações ou esse processo pode chegar lá? Eu não sei se é uma resposta específica para isso. E nos processos que eu tive acesso, ele foi até a segunda instância. Mas em que momento isso pode ir para a terceira ou para o Supremo? Então, para o STF precisa ter uma ofensa direta à Constituição. Então, é algo que é muito específico, não é qualquer processo que vai para o STF. Então, normalmente o processo ele vai morrer ali, se for um trabalhista, ele vai morrer no TST, que por si só já é difícil. A gente tem um recurso chamado recurso de revista, que vai para o TST. Esse recurso de revista ele é técnico. Por quê? Porque lembra que eu falei no recurso ordinário que é o momento de revolver fatos e provas? No recurso de revista não se pode fazer isso, tá? Então, no recurso de revista você tem que mostrar apenas as violações que ocorreram. E aí a gente tem algumas especificidades, né, que eu não acho que seja assim, muito relevante falar aqui, mas as especificidades são em relação a normas federais, a normas constitucionais. Então, é algo que realmente é muito técnico, é muito difícil chegar lá, porque você não pode falar de prova, você não pode falar de fato, você tem que falar de norma, de violação à norma. E lhe digo assim que pouca gente tem domínio de recurso de revista, então é uma área que assim já dou a dica para os advogados. Se vocês especializarem em recurso de revista, vocês vão ganhar dinheiro, porque normalmente os advogados não conseguem fazer um bom recurso de revista e levar até o TST. Normalmente o recurso morre ali no acórdão e volta, e às vezes o resultado é muito ruim para o cliente. Uma live aqui sensacional, que está me esclarecendo isso aqui.
Fora de série, a gente está tendo participação aqui da doutora Letícia, né? Gabriela dando um show de conhecimento e acessibilidade aos leigos. Cara, isso aqui Oh, é meu Deus. realmente, eu tenho que concordar, que tem umas palavrinhas ali no jurídico que eu não tinha tanto acesso e quando eu entrei ali no processo, falei, meu Deus, o que que é isso aqui? É um palavrão? Uma ofensa? Né? Então, uma live sensacional, Gabriela. Te agradeço muito, a gente está chegando aqui na reta final, quase uma hora já de live. E, mais uma vez, te agradecer por todo esse conhecimento, esse aprendizado, essa tua expertise. Vai ajudar bastante aqui, não só os advogados que participaram aqui, mas também os profissionais de segurança do trabalho, que às vezes têm dúvidas ali nesse passo a passo. Às vezes a gente chega só numa etapa do processo, eu como perito só vou chegar na metade para o fim, basicamente. Mas o que que acontece antes, que pode influenciar no meu laudo ou pode influenciar na sentença do juiz? Então, o que você trouxe para a gente aqui foi sensacional. Eu que agradeço pela oportunidade. Como eu disse, né, eu acredito que saber um pouco desse rito processual trabalhista é algo que ajuda muita gente, inclusive as próprias partes, né? Da gente poder demonstrar isso de uma maneira mais acessível, porque o que mais tem é cliente ligando, como é que tá meu processo? Como é que a gente vai explicar isso sem esse juridiquês, né? Sem transformar isso em algo que ele realmente não consigo entender. Então, se você consegue explicar o rito de uma maneira simples, isso já também vai trazer mais confiança para o teu cliente. Não basta só dizer assim, tá em fase de recurso, mas explica um pouco o que está acontecendo, né? Isso aí tudo vai trazendo mais confiança, mais credibilidade, o teu cliente vai falar para outro cliente, e aí você vai aumentando o seu leque aí de clientes como advogado. Então, isso tudo é muito importante. E para o advogado, tem muitas. Eu digo assim, que o que a gente estuda na faculdade, quando a gente vai para a prática, parece que é um universo paralelo, sabe? Então, muita coisa a gente lê que não é aplicada, tô te falando com sinceridade, tá? Que fica no mundo do ideal, que fica no mundo da teoria. Mas só a prática mesmo desse rito é o que te faz ser um advogado diferente, que te faz ver a riqueza dos detalhes do que um rito processual é. E, como eu disse, né, prestar atenção. O rito processual trabalhista, ele é muito famoso porque ele é muito célere. Então, se piscou, já tem sentença. Piscou, já passou o prazo de recurso e piscou, teu processo já está no final. Para você ter ideia, para voltar do TST, são apenas 1 ano e meio, 2 anos. Claro que existem situações diferentes, mas a média para voltar do TST é isso, de 2 anos, no máximo 2 anos. Então, é muito diferente de um processo civil. Não sei se tu atuas na justiça civil também, como perito, e às Sim, vezes sim. tem gente que espera 20 anos, 10 anos para poder ter o direito. Então, na Justiça do Trabalho não é assim. E graças a Deus, né, por advogados, por juízes e por peritos também que colaboram para que a justiça seja célere nesse sentido. O meu primeiro laudo foi num processo civil, há 6 ou 7 anos atrás, e até hoje não houve a sentença. E também o pagamento dos honorários periciais, né? Faz Eu parte, também. a gente vai É aprendendo. complicado. Minha turma, se vocês querem uma proteção jurídica, uma proteção trabalhista e previdenciária, por favor, sigam lá a doutora Gabriela Mayumi para mais dicas, orientações, consultorias, mentorias e muito mais. Tá? Pode Então, entrar. minha turma, muito obrigado. Um ótimo sábado a todos e a gente se encontra novamente lá no nosso próximo sábado acadêmico. Gabriela, obrigado. Bom final de semana. Muito obrigada. Bom final de semana, gente. Bom sábado. Até a próxima. Tchau, tchau.